A minha avó, por parte de mãe, diretora de escola aposentada. Minha mãe, diretora de escola, depois participou com a gente aqui, em particular. Irmãos da minha avó, diretor de escola. Tio da minha mãe, irmão do meu avô, diretor de escola também. É familiar. Então, estou na terceira geração de diretoria de escola. A gente montou, eu montei essa empresa há 28 anos. Eu estou no ramo de educação, aqui em Chapadão, mas já nem sou médico veterinário de formação. Nesse ponto, sou a quarta geração de pecuarista. Quarta geração de pecuarista. Meu bisavô veio da Espanha, de Granada. Então, isso é... Eu sou a quarta geração. Sou aquela pessoa que dá continuidade ao trabalho geracional da sua família. Eu tenho um lema que eu não desisto nunca. Sou persistente. Isso já é cultural, né? Assim, foi passando o legado, foi estruturando aquilo que as pessoas que antecederam o senhor e pré-formataram. Pantaleão, agora, esses últimos anos, tem uns 3 anos, meu pai dividiu a propriedade aqui em Camapuã. Eu que comprei essa propriedade em 91. Foi quando você chegou em Chapadão? Chapadão. Eu era estudante universitário de medicina veterinária, em Marília. Meu pai foi o primeiro gerente do Banco do Brasil aqui de Chapadão do Sul. Quando eu cheguei aqui, em 91, em abril, estava passando uma patrola aqui. Essa aqui é a Avenida 8. Estava abrindo a rua. Passando o trator para abrir a rua de terra. E lá no centro tinha um prédio alugado, instalou o Banco do Brasil. Meu pai foi o primeiro gerente do banco aqui. E a gente tinha uma propriedade na beira do Rio Paraná, lá no município. Nós tínhamos uma propriedade em Brasilândia e uma em Três Lagoas. E uma das propriedades ia inundar a represa de Primavera, encher o Rio Paraná, e ela ia alagar, ia ficar ilhas na fazenda, ia ficar muito à beira do rio. E nós resolvemos vender a propriedade lá e comprar. Na época, em 91, tinha aquela inflação maluca do Sarney, 96% ao mês. Você comprava um saco de arroz no dia 1º. Você recebeu, você tinha que correr lá e comprar. O pessoal das maquininhas, né, ficava no supermercado remarcando. Às vezes você ia pôr a mão assim, o cara remarcava na sua frente. Eu não conseguia passar. Dobrava o preço da hora que você entrou no mercado até a hora que você saiu. Dobrava, todo mês dobrava. Você tinha que receber e já correr comprar. Você tinha que fazer estoque de coisa. E meu pai veio como gerente do banco aqui. Em abril e em julho vendemos a fazenda, a inflação comendo. Ele tentou andar aqui na região, não conseguiu comprar a propriedade. Começou a ficar até doente. Porque se você demorasse um mês, dobrou o preço da fazenda. A gente tinha visto uma área em Costa Rica, que era uma área de serra e tal. Eu fui lá, olhei, ele gostou, tinha muita água dentro, nascia 7 rios dentro da fazenda. Só que eu falei, meu Deus, é uma máquina de esteira empurrando serra o dia inteiro. Eu queria uma área mais plana, né? E acabei adquirindo uma área em setembro, próximo aqui, a 150 quilômetros aqui da cidade. E ele só foi ver essa área meses depois. Chegou lá, olhou, falou, como é que você me pegou essa fazenda aqui de areia? Não tem madeira, acostumado na beira do Rio Paraná, ali, terra com aroeira, nasce na porta da casa, né? Falei, pai, mas é uma área plana, tem vários outros vizinhos do lado com áreas menores que dá para o senhor amanhã comprar e ir aumentando a área. Ela é agricultável, a soja está vizinha aqui. Tinha uma cooperativa, tem uma cooperativa que hoje ele foi um dos primeiros que assumiu ali, e agora eu estou na cooperativa também, faço parte. Lá fica 40 quilômetros da fazenda. Então a área é agricultável, boa. Ele não gostou muito, não. Mas meses depois, um amigo dele, que era fiscal do Banco do Brasil, foi passear na fazenda, chegou e falou, nossa, sua fazenda é boa. Aí ele parou de encher o saco. Ele comprou a fazenda sem ver. Falei, pode comprar que é boa. Quando ele viu, ele não agradou muito, não. Terra mais cerrado, mais fraco. Né? Aí está um sucesso com um conselho.
Você deu um conselho que foi transformado em instrução e ele fez, na escura. Ele fez, eu falei, pode comprar. Na confiança. Vamos ampliar a área. Nós compramos a primeira área em 91, depois compramos uma segunda área, anexando, e uma terceira. Hoje nós estamos em 3 fazendas lá. Planejamento de futuro. Vizinho, Exemplo, você conseguiu enxergar algo que às vezes ele, na ocupação dele não conseguiria. E eu tinha um negócio comigo. Quando eu estava estudando veterinária, eu vinha passar final de semana, e ele já, desde 89, ele já me deu, a parte do gado, então você entrou na faculdade de medicina veterinária, você controla. Comecei a mexer com gado em 89. E uma fazenda que era do meu avô, que nós herdamos lá em Brasilândia, tinha que abrir 11 porteiros. Quando você vai sozinho para a fazenda e tem 11 porteiros, você para, abre, passa, fecha, para, abre, passa, fecha. É complicado. E eu falei assim, eu vou comprar, meu avô tinha uma outra propriedade na beira do rio, que tinha um problema numa ponte. Às vezes chovia demais, a ponte caiu, não pode tirar gado, não pode... Eu comprei essa fazenda, eu fui com um corretor, picareta, que a gente chama, de Del Rey, na época, 1990. Nós andamos atrás de fazenda com aquele carro Del Rey, cascalhadinho até na porta. Hoje eu fiquei com a parte central da área lá. Eu saio da minha casa aqui e entro na garagem da fazenda, entro pelo meu lado. Eu não pus nenhuma porteira, põe um corredor de entrada, dia de chuva. Não paro para abrir nenhuma porteira, porque já abri muita porteira antes. Eu falei, eu vou comprar uma fazenda que não precisa ponte para passar e que não precisa de porteira para abrir. Quero chegar na beira. Hoje a MS 324B passou, a área que ficou para o meu irmão, a gente tirou, mudou a cerca e deixou passar, cascalhado, está a 36 quilômetros do município de Figueirão. Então nós estamos com a fazenda na beira da pista. Bem localizado. Tira o gado qualquer dia do mês, com chuva, com dilúvio, com pedra, com seca, com qualquer época. E sabe o que isso me ensina? Que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque o que eu sempre busco, Fábio? Instruções e conselhos de pessoas que têm autoridade. Eu vi que você executou na prática. A gente conversando aqui, eu já peguei uma situação. Você viveu e executou na prática, que foi o quê? Uma experiência sua. Você aprendeu com a dor. Você faturava na sua escassez de logística. Por quê? Porque você tinha que aprender a estar ali vencendo aquela dificuldade logística, enfrentando ponte caindo, enchente, saiu num lugar que às vezes tinha rio e alagou, você, pode ser que nós compramos na beira do rio de novo, faz outra represa lá na frente, esse novo problema. E saiu às vezes numa coisa que desgasta, só quem abriu o porteiro sabe o tanto que é ruim. É verdade. E tinha umas que a gente apelidava ela de jararaca, né? Que é aquela de arame farpado. Você toma uma lambada, parece a jararaca te pegou. Então, rapaz, isso aí é uma experiência só quem viveu pode aconselhar. Porque às vezes você fala assim, não, alguém que não é de fazenda. Rapaz, não tem nada não, 11 porteiras. Pode ser um argumento do corretor. Rapaz, isso dá trabalho não. É só descer. Mas quem vive pode falar que o quanto isso vai atrapalhar na logística, na rapidez. Chovendo, você tem que sair. No sol, você tem que sair. Então, a mobilidade gera muito. E eu vi que você acertou em quê? No investimento futuro. Hoje que eu conheço, deve ter umas 10 ou 12 famílias de Chapadão que estão vizinhos meus lá. Na época, em 91, fui o primeiro daqui, tá naquela região. Pioneiro. Hoje tem muita gente conhecida aí que comprou grandes áreas vizinhas. O pessoal que tem lavoura aqui em Chapadão, tem pecuária lá, planta soja. A nossa área lá, hoje ela é de pecuária. Eu já plantei soja lá e hoje ela está só em pecuária, corte. Mas todos os lados vizinhos mesmo tem soja. Então, é uma área que valorizou muito. E eu não posso deixar da gente conversar, além de eu querer conhecer e tomar lições. Eu já te falo que isso aqui, o investimento já valeu, porque você está me reafirmando que toda pessoa precisa do quê? Instruções e conselhos, de pessoas corretas.
pessoas com visão, pessoas que já venceram a dificuldade. O senhor é essa pessoa. O senhor está habilitado a dar conselhos. A gente tem uma prova viva disso. Investimento da sua família, se eu dei um conselho, seu pai comprou a valorização hoje. Por que não aumentou isso no patrimônio? Foi uma escolha assertiva. Isso. O senhor trouxe assertividade, então, para o empreendimento. Teve área lá de 300 hectares que a gente trocou na época por um F1000. Que isso? Hoje 300 hectares de terra, sabe que vale aqui na nossa região, com lavoura em cima. Eles estão a caminhonete, se comprava terra. Então, assim, são decisões assertivas que te fazem o quê? Expandir. O crescimento, o que eu vejo no agro hoje? O agro é uma vitrine para o mundo, que todo mundo quer chegar grande. E chegar grande no agro, hoje o cara tem que ser gigante para ele ser grande no agro. Porque o volume de capital que é envolvido no agro é muito maior hoje. Eu te falo que o agro hoje está caminhando para manter quem se encontra nele. Porque o cara que às vezes não é do agro e quer migrar para cá, é uma operação cara e arriscada, né? Porque está envolvido muito dinheiro em risco, investimento em alto risco também. Indústria ao céu aberto. Né? Isso. Então, sim, quando eu vejo isso aí, eu não poderia deixar, você tem autoridade suficiente também para me aconselhar o meu rebanho. E eu estou pedindo um conselho de um cara que é PO. Caranguejo no colarinho, rapaz. Aí não é qualquer um. Eu já fico admirado. A gente pecuarista, quando vê um gado já passando um caranguejinho aqui atrás da orelha, você já fica... Animal puro, tem pedigree ali. A gente sabe a rastreabilidade. E o senhor, a gente conhece a rastreabilidade. A gente conhece o antepassado, a árvore disso. Tanto é que eu acho que faz jus esse bottom, viu? O senhor, a gente vai mudar a nomenclatura. Agora não existe mais colarinho branco. Existe caranguejo no colarinho. Colarinho PO. Colarinho PO. Então o senhor é esse colarinho PO. E assim, hoje, geneticamente, acreditando, o senhor tem 30 anos de seleção do Nelore. Sim. Assim, aqui nessa fazenda aqui, 33 anos aqui. 33 anos selecionando geneticamente. 30 anos com inseminação artificial. Então, vamos falar. Isso aí... Que foi o grande diferencial. Hoje, IATF, de uns anos para cá, IATF já fez transferência de embrião no gado. E a gente não tem como falar desse sistema de inseminação ou transferência de embrião sem falar em acelerar processos. Você consegue chegar num resultado muito maior acelerando o processo com essa ferramenta. Vamos falar que isso é uma ferramenta. Sim. Disponível no mercado com a tecnologia que a gente tem para acelerar os resultados. Quais os conselhos que o senhor me dá hoje para alguém que está começando, tem pouco investimento? Às vezes vai começar numa área arrendada. Sim. E ele quer começar nessa área. Como que ele acelera o processo? Leão, o pessoal... Hoje, o mais rápido seria com o cruzamento industrial, que é a inseminação, que se usa muito hoje, de Angus em cima de vaca Nelore. Por que vaca Nelore? Porque é a melhor matriz que existe. E para fazer um bom animal de cruzamento, para frigorífico, carne de qualidade, nós temos que ter a matriz Nelore. Vou contar um pouquinho da nossa história do Nelore. Meu bisavô, no início do século 1900, espingardinha de pedra, e meu avô, o bisavô e meu avô trabalhavam juntos. Eles começaram plantando arroz na beira do Rio Paraná e foram a Uberaba, em Minas, e adquiriram alguns reprodutores Nelore PO, caranguejado. Vi os documentos. Depois, um dia, olhando um escritório antigo, vi documentos do início do século. Já foram atrás de touros melhoradores. O início do nosso gado, ali na barranca do Rio Paraná, era um gado meio do Brasil, orelhudo. Meu avô, para se sustentar em fazenda, comprou terra do governo. E esse gado, ele dava bezerro e dava leite. Tirava leite, fazia manteiga
para vender nos hotéis lá no interior do estado de São Paulo, na cidade, para se sustentar. E depois, então, veio o touro Nelore e esse gado bem azeboado, escuro, orelhudo, indo do Brasil, giro, ele foi se transformando no gado Nelore. Já há uns 30 anos atrás, meu bisavô faleceu, a gente já herdou uma vacada Nelore dele, muito boa, ali na região de Brasilândia. Ficamos com um gado. Posteriormente, meu avô faleceu e trouxemos essa vacada de lá de Brasilândia andando. E meu pai de novo falou assim, trabalho no Banco do Brasil, não tem tempo, contrata uma comitiva aí e trouxemos essas vacas andando pela estrada boiadeira. Saiu em Três Lagoas e veio bater aqui em Paraíso das Águas, ali, Água Clara, e saímos da fazenda. Foi um mês, parindo vaca, andando devagar. Então essa vacada ela já vem há uns 60 anos com a gente, selecionando. Daquele gado que era bom de leite, que jogou todo o P.O. Nelore, e veio diminuindo a orelha e apurando para o Nelore. Porque aí o mercado mudou, já se queria, há uns anos atrás, o bezerro Nelore, o bezerro pai, branco, né? E chegando aqui, compramos uma torada registrada da Fazenda Mimoso, ali no município de Paraíso das Águas hoje. E depois, em 94, na segunda exposição de Chapadão do Sul, aqui também se chama Expo Sul, na segunda exposição, participamos de um leilão, adquirimos uma vaca PO, um touro PO e um botijão de sêmen, aonde compramos o touro centenário Red Angus para acelerar esse processo de cruzamento, na época, em 94, e compramos 3 touros. Eu fui na central da Lagoa da Serra, em Sertãozinho, e olhando a tourada lá, falei assim, na época, é o que tinha. Quais são os únicos touros aqui que tem mais de 1.200 quilos e que tem mais de 45 de CE, circunferência total? Saco, testículo, grande. Só tinha 3 touros na central. Na época era da Bamerindos, né? Era do banco. A central. Depois Lagoa da Serra, hoje CRMV. Eu fui até lá e separei 3 touros. Fosfato do IZ, Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, dos primeiros do Brasil a fazer seleção para ganho de peso ponderal. O 1646 da Maná, charuto, estava começando, um touro famoso, muito carcaçudo. E o Taju de Garça, do Jaime Miranda, lá de Garça, do interior do estado de São Paulo, um filho do Ludi, um neto do Gim de Garça. Com esses 3 touros e com essa vacada de anos e décadas leiteira, que no início, em 89, quando eu peguei do meu avô, tinha touro, já se fazia o cruzamento, mas não era com o europeu. Era com Guzerá na vaca Nelore. O que fez? Deu mais carcaça, um pouco mais orelhudo, mas muito leite, muita habilidade materna. Então essas vacas Nelore vêm já do Brasil, do cruzamento de Guzerá. Sabendo que o Guzerá é utilizado até hoje no holandês, pela aptidão materna que tem também. Quando eu busco uma genética leiteira, eu busco o quê? Uma aptidão materna, para criar esses bezerros melhores. E aí o que eu lembro, o primeiro ano que eu comecei a controlar, eu pus a marca 90 na perna, porque foi em 1990, foi a primeira safra que eu peguei esse gado e comecei a mexer. A primeira bezerrada, e a gente começou descartando aquela vaca peituda, porque o Guzerá, como ele dá muito leite, ele pode dar um bico do peito da vaca é um pouco mais grosso. Dificuldade, o Nelore tem dificuldade de mamar. A gente foi tirando aquela vaca mais peituda, aquela vaca, entendeu? E foi apurando ela com o Nelore. Compramos uma torada aqui, na época uma dúzia de touro Nelore, eu aqui, da Mimoso registrado. Iniciamos o trabalho. Em 94 entramos com a inseminação. Mas aquela inseminação de olhar cio, né? De ter que ir 2 vezes por dia. Eu, como médico veterinário, fiz os rufiões. Então, fazia o desvio do pênis para soltar, condução o marcador e tal.
dei assistência em várias fazendas aqui na região, na parte de macho, de touro. Eu mexi no final, quando eu estava parando de atuar, atuei com 18 anos como médico veterinário na região, atendi o seu Afonso Cáfaro aqui, fazendinha da Porete, em HPO, atendi o seu Ari Braz Dias, em Cacilândia, dono da vaca Babilônia, que foi uma campeã nacional no ranking. Depois ela foi vendida para a fazenda Mata Velha, lá de Uberaba. Tinha vaca aqui, eu tinha filha da Babilônia, prestei serviço para o Ari. Na hora de pagar, ele falou, leva uma filha da Babilônia. Eu falei, levo. Criei ela, foi para a cocheira, foi para a pista, tirei produto dela. Um dia ele chegou e falou assim, me vende a noiva, a filha da Babilônia de volta. Eu falei, 150 mil. Na época era muito dinheiro. Liguei na fazenda e falei assim, separa uma vaca aí que eu vendi ela por 150 mil. Meu funcionário falou assim, hã? Tem vaca de 150 mil aqui? Falei, vai lá, busca lá a noiva e os 2 bezerrinhos. Já tinha produto de embrião, um casalzinho. Vai lá, a novilha, a vaca e 2 embriões dela, 150 mil. Os caras falaram, não acredito que tinha vaca de 150 mil. Eu falei, essa vaca é filha da Babilônia, campeã estadual. Essa vaca é top. O senhor mexeu com pista, então? Mexi com pista também. Então a gente iniciou, isso que eu quero te contar, a gente iniciou com esse trabalho de gado de corte, de fazer bezerro, né? Na época, logo no início, fazia recria e engorda, de vender gado para frigorífico, e melhorando, inseminando. E aí, eu dando assistência para várias fazendas, também a gente tinha 2 criadores de blonde da Quitanda, e aqui de Chapadão do Sul, a Fazenda Padrão, foi campeão nacional blonde da Quitanda, foi aqui de Chapadão do Sul. Blonde... É aquela raça, tipo o Belgian Blue. Isso, quero até mandar um abraço, que o precursor, quem trouxe o blonde, foi o avô de um grande amigo que estudou comigo na faculdade, que foi o João Seba hoje, um dos maiores influências aí no mercado de gado também. Hoje faz comentários, faz análise, é um cara que hoje fala do mercado do boi. Braço, Joãozão, tira a capa do zóio aí, viu? Então é ele que fala. É conhecido na internet. É o vô dele, que é precursor do blonde. Aqui, então assim, já não está mais com nós, mas eu tive a alegria de poder conhecer o vô dele também. E toda essa paixão que ele tinha pelo blonde. Então, assim, Deus me presenteou com algumas amizades. E eu vi, não posso deixar de também, nessa conversa, algumas coisas que chegam até meu coração para mim guardar elas aqui, para me executar posteriormente. Eu vi que tem algumas ferramentas que podem ajudar qualquer pessoa, qualquer empresário que quer empreender. Na sua metodologia aí, foi o Sindicato Rural, lá atrás, através de uma exposição. Uhum. Fez uma exposição, o senhor foi... Comprou animal, botijão, começou... Sempre. E a gente se vê hoje, isso é muito forte na agricultura e enfraqueceu na pecuária. A gente não vê exposições como antigamente. Então, a agricultura cresceu muito, as grandes feiras estão aí, movimentam cifras de 11 bilhões, 10 bilhões. A gente tem, como a de São Paulo, de Ribeirão, a gente tem aqui pertinho, que Rio Verde, Tecnoshow, feira referência para nós aqui do Centro-Sul aqui também. E tem as grandes como o Safra Show, em Lucas do Rio Verde. Nós agora fomos convidados a estar em Lucas do Rio Verde acompanhando todo o papel de tecnologia. E vendo esse lado, quero também deixar também um grande abraço ao presidente do sindicato daqui de Chapadão do Sul, que ele é um referencial, tem ele como modelo de gestão, modelo administrativo. Vi que, assim como o Sindicato Rural já contribuiu muito com o senhor como produtor, lá atrás nem ele fazia parte dessa gestão, mas ele pegou algo que funciona e está melhorando, adaptando, agregando e funcionando para o produtor de hoje. A Expo Sul aqui, ele estava me falando das mudanças e tudo mais. Isso é uma grande festa, já é sucesso, sem dúvida. Walter Schlatter. Isso. Então, sem dúvida, ele é um cara, o seu Walter é um cara que está acima da média. Eu acho que
se eu pudesse falar a minha opinião para ele, eu acho que o sindicato rural é uma aproveitação pouca do total de gestão que ele tem. A gente sabe da capacidade dele à frente do grupo familiar dele, eles são referências nacionais. O homem desse tinha que ser o governador. Para nós mudar esse estado aqui. O homem daquele lá, pensa no Mato Grosso do Sul, o homem daquele na frente. Rapaz, ficaria igual o senhor de Chapadão. Nós ia ter que aumentar a cerca. Mato Grosso do Sul ia ter que começar a expandir, ia ter que investir no Goiás para ter o tamanho da produção de vocês. Eu fico feliz disso, sabe, Fábio? E assim, eu queria te pedir um conselho agora. Como você foi de pista, fez gado de pista e tudo mais, a gente sabe o seguinte, que antigamente o gado, a gente procurava um gado maior, perna alta, uma estrutura maior. E hoje, se a gente for olhar o que é utilizado, que se busca no mercado, é um gado mais próximo do chão. O que você acha que teve essa transição? O que contribuiu para essa transição? Um gado industrial particularmente? Está no chão. Então, eu não poderia só terminando aquela história minha, como que eu passei para o PO, dentro desses clientes que eu atendi aqui, a gente já ficou falando do Blonde, e aqui eles foram... o seu Rubens foi também presidente da associação, eu conheci o seu Rubens Assunção do Blonde, foi presidente lá em Santa Fé, no estado de São Paulo também. Mas dentro do Nelore tem uma fazenda Iacute, dentro do município de Paraíso das Águas, ela era bem na beirinha da cidade. Iacute tem central de inseminação, mexe muito com gado holandês, mas como tem uma central, tinha Nelore também e Nelore PO. E o gerente, o Leodir, eu fui lá atender, fazer exame de brucelose, tuberculose, diagnóstico de gestação, e ele estava selecionando uma vacada comercial da Iacute para registrar no LA. Antigamente se chamava o livro aberto, que hoje é a PA. Estava registrando no livro aberto. Né? É o mesmo sistema de CEIP animais. Basicamente, vem o técnico da BCZ, tem padrão racial de Nelore, registra ele no livro aberto, e na época demorava-se 4 gerações para ele se tornar PO. Hoje está mais rápido. Hoje, filha de PA, parindo já é PO. Né? O padrão do Nelore melhorou muito. E aí também. Eu acabei entrando também, mas se vocês têm aqui na Iacute vaca comercial que dá LA, eu também tenho esse gado. E aí, vendo ele fazer lá num dia, igual você falou, sempre o exemplo, né? Você tá andando, cobra que não anda não engole sapo. Boa. Boa. Cobra que não anda não engole sapo, vi ele fazendo LA, corri em casa e fiz umas LA. E daí a gente começou a registrar gado. Daí a pouquinho, compramos umas vacas PO da Fazenda Três Coxilhas, da divisa do estado aqui, Paraguai. Compramos 200 novilhas PO do Klinger, ali em Camapuã, Klinger Custódio. Compramos umas vacas num leilão em Camapuã de Rachid Saldanha Derzi. Compramos do Márcio Coló e mais 2 touros PO e com inseminação. Entramos pro PO. Com 2 anos já estava participando, sempre envolvido em sindicato. Na época aqui não tinha estrutura para gado, mas eu lembro que a gente ganhava uma madeira tirada na serra ali na Costa Rica. A leiloeira era Marruco Leilões. Tinha que vir a madeira à noite, jogava uns pau ali, o pecuarista doava uma madeira, o Marcelinho da Grossal dava umas cordoalhas e nós fizemos o primeiro curralzinho para fazer o primeiro leilão, cadeira de montar, não tinha cobertura, só um sonzinho, palha de arroz no chão, um circo, e vamos começar com o leilão de gado. Hoje que tem leilão? Hoje, depois entrou o leilão online, né? Transmissão pelo canal do Boi e tal. Hoje, se tem alguma coisa de leilão, o gado de pista acabou. Eu passei muita madrugada fazendo ponderal na mão, na caneta, porque a vacada chegava, eu como veterinário da comissão organizadora, eu tinha que dar toque para ver as prenhas. Naquele tempo já
A novilha na pista, com 14, 15, 18 meses, já tinha que estar prenha, senão Precocidade. já ia perder para uma outra que não estava. Então, a pista também ajudou nisso. Parece que não, mesmo sendo um animal muito grande na pista, que é o que ganhava, o animal mais antigo, se não tivesse prenhez, se não tivesse habilidade materna, um bom bezerro no pé, não ganhava a pista. Né? A gente deve honrar isso. E a gente lá atrás, trouxe para cá, para Chapadão, julgamento até de 3 juízes, com mais de 150 animais PO na pista, isso há anos atrás. E a gente foi ganhando um saco de cimento aqui, 2 barracões de argola, o pessoal doava um barracão de zinco, argola e tal. E a gente, como estava nesse ramo, o veterinário conhecia, porque funciona o seguinte, eu te convido para trazer um gado aqui na exposição, depois eu sou obrigado a ir lá na sua cidade, retribuir, porque dá despesa. Paga o aluguel da argola, frete, tem que vir 2 funcionários, exame de brucelose, tuberculose, prenhez, ultrassom, você tem que estar em dia, e tem que vir 2 funcionários para tratar, para escovar, para dar banho. E a premiação, que a gente tinha que correr atrás para ganhar os patrocinadores, trazer os juízes, não tinha dinheiro de trazer o japonesinho do computador para fazer o ponderal. Então as vacas chegavam, eu tinha que pesar elas hoje, tem que pesar todo o rebanho no mesmo dia, né? Fazia pesagem e aí à noite ficava fazendo ponderal para imprimir numa impressorinha pequena para fazer o catálogo para a pessoa acompanhar o julgamento no outro dia. Porque o julgamento de raça, o juiz fala, ó, eu dou para esse, não dou para aquele. Puxa os 2 animais de costa. Esse aqui tem mais musculatura, ó, o patinho tá maior, ó, o aprumo. Então ele comenta, mas para acompanhar você tem que ter o livrinho. Filho de quem é o criador, quanto que está ganhando de grama por dia. Isso tudo a gente no início fazia na mão, não dormia à noite. Para poder estar no outro dia o livrinho impresso na maquininha, grampeado lá para você seguir. Né? O que acontece? Hoje, esse tipo de animal mais pernalta, menos precoce, que demora mais para encher, às vezes até a indústria quer um animal maior. Mas esse animal muito alto não é um animal que vai bem a pasto, com seca severa, igual aqui no Centro-Oeste. Porque, sabe, aqui em Chapadão, em Goiás, seca. É 4, 5 meses de seca. E esse animal muito grande, ele afina muito. Né? Então, passado essa febre das exposições, que valeu, melhorou o nosso gado, aprendeu, foi bom para nós que a gente fazia um bezerro e levava ele para ter uma comparação com o outro. Também participamos de leilões ali na cidade de Camapuã. Camapuã é considerada a capital do bezerro de qualidade. Na época, o seu Rubens Catenassi fez. E o Luiz Carlos, da Triângulo Leilões, dá premiação para os melhores lotes. Até hoje tem o leilão do fazendeiro, o leilão do criador. Só gado PO, só gado comercial Nelore, mas assim, de alto padrão. De primeira, né? De primeira, né? Hoje se vende bezerro de desmama 460 quilos. Corim solto. Né? Então a gente aprendeu muito. Essa competição foi uma fase de aprender. Hoje o pessoal fala assim, se tratar a bezerra com 14 meses dá 16 arroba. Eu sei, eu já fiz na cocheira, dá. Mas hoje essa genética ela está mais pulverizada. Hoje nós estamos conseguindo, com suplemento a pasto, chegar, né? A ter uma bezerra aí com 14 meses, com peso de abate. E vai chegar, já tem. Eu estava conversando com... Mas já tem gente fazendo as Nutelinhas, que desmamou com 10 meses, frigorífico. China, né? Mercado China. Eu falo pro meu pessoal, e mercado Prime, para vender em boutique. Eu acho que o grande desafio hoje não se é mais precocidade. Precocidade é uma realidade no nosso rebanho e no nosso resultado. Hoje, ainda eu acho que o maior desafio com o mercado prêmio chegando é o quê? Acabamento. Justamente. Que a gente perdeu um pouco. A gente trouxe uma precocidade e, logicamente, a gente... O que nós fizemos? Nós paramos uma época de registrar o gado no PO e entramos com um touro SAPE, que é o touro do certificado do Ministério. Ele não é tão bonito racialmente, só que ele padronizou muito a bezerrada.
pôs muita habilidade materna nas vacas. E igual você falou, de início eu tive problema até com meus funcionários. Falei assim, ué, mas agora nós vamos inseminar os touros Nelore não tem perna? Eu falei, mas a gente não come a canela. Tem que ter a costela. Então o nosso já vinha de um gado leiteiro, um gado bom. Eu sempre gostei de pegar os animais com mais profundidade. E quando colocamos o SEIP, aí ele padronizou. Ele deu musculatura, acabamento. Hoje nós estamos retornando a usar o PO para aumentar um pouco a carcaça. Então ele já está precoce. E então como é que eu vou te dizer? Essa genética é um negócio de ida e volta, né? Você vai. Se eu for muito no pista, fica uma girafa, para entender. Então, e se eu for muito no SEIP, vira uma bolinha de carne. Certo. Então hoje o que seria o meio? Hoje nós temos 3 tipos de touro. Equilíbrio. Na central. Nós temos touro de pista, se precisar. Mas é interessante ter. Porque se eu precisar crescer uma vaca, eu vou usar um touro de pista que vai crescer, vai deixar a garupa plana, vai dar um racial, vai por ossatura, tamanho de carcaça. Se eu precisar precocidade, eu posso utilizar um animal SEIP. Vai dar leite, vai dar musculatura, acabamento. E o meio do caminho, que é um animal, ele pode ser SEIP, ele pode ser PO, e ele tem que estar dentro de um programa de melhoramento genético. É o Nelore PO provado. É o meio do caminho. Porque hoje nós temos várias famílias de touros que estão passando. Eu consegui agora, o ano passado, desmamar bezerro Nelore a pasto com 360 quilos. Sem cripe. É só pasto. Agora eu vou sugar. Isso aqui chegou no meu ponto de... Esse aqui agora é o conteúdo que eu quero buscar para mim executar agora a curto prazo. Eu tenho algumas matrizes que, obviamente, eu tenho uma matriz que veio da Vila Real, que é uma doadora nossa, que a gente trabalha então para acelerar, transferência de embrião. Uma doadora nossa que veio da Vila Real e Pernalta. A gente vê as antigas linhagens. Eu quero, às vezes, que o senhor... Porque ele fez pista. Isso, eu quero que o senhor, às vezes, estude, me fale, me dê 3 nomes de bois, depois para eu utilizar. Se o senhor puder, gostaria dessa consultoria, desse conselho do senhor. Eu respeito aquilo que o senhor carrega e eu desejo, então, ter o senhor como conselheiro, se o senhor me permitir isso. Sim, com certeza. Então, se o senhor me ajudar então, nesse melhoramento, se o senhor me recomendar 3 touros para me baixar ali. Outro problema que eu tive na minha propriedade, bezerros grandes. A gente sabe que quando a gente faz inseminação e ATF, a tendência são bezerros maiores na hora do parto. E o que hoje o comercial faz sempre é o quê? Menores no nascimento e maiores na desmama. Essa é a regra bonita da gente ver. O que a gente busca? Um bezerro. Nascer miudinho e desmamar grandão. Só que a precocidade o senhor já conseguiu, então querer isso. E depois a prodonização. Eu utilizei alguns touros da genética aditiva, que hoje a gente tem touros baixos, ganho de peso significativo. Eu gostei muito do resultado dela. A gente tem alguns bezerros padrões. Quero receber o senhor lá em casa, a gente poder comer uma carne, uma picanha, e poder receber o senhor pelo menos no mesmo nível que o senhor me recebe toda vez que eu posso vir aqui. Quero retribuir isso ao senhor. Então eu quero esses conselhos do senhor. E a gente trazendo isso para uma vida empresarial, a gente busca mais ainda. Que toda empresa funciona como uma fazenda. Eu acho que o grande papel hoje do agro, ele já atingiu a primeira meta, assim como só atingiu a meta do senhor quando buscou as primeiras animais. Mas a gente não está satisfeito. O agro, a gente nunca está satisfeito quando a gente atinge uma meta. A gente é igual uma antiga presidente que fala, bateu a meta, dobra a meta. Então a gente sempre está dobrando a meta, né? Sim. E quando eu vejo isso, eu acho que o agro vai passar por uma nova transição, que é poder ensinar empresarialmente o mundo. Ele já alimenta o mundo. A gente já faz o dever de casa e já bate a meta. A nossa meta é produzir alimento para o mundo. Nós fazendo o nosso dever, principalmente o Brasil, faz isso com responsabilidade.
devido a grandes famílias, desde pequenos trabalhadores com agricultura familiar, assim como eu me encaixo, eu me considero. Sou agricultor hoje de menos de 100 hectares no Goiás, o que é recorrente. Aqui para o Mato Grosso, isso não é normal, né? Mas desde aqueles que contribuem de pequena forma e quantidade, até aqueles com referências grandes, como o Grupo Chilate, que tem grande participação na economia e produção externa, a gente já faz a nossa meta, que é produzir pro homem nosso e aquele de fora comer. E agora eu acho que o nosso dever é ensinar ele, todo homem, ensinar 100% da nossa população brasileira a empreender, a fazer a sua casa, o seu quintal ser produtivo. Por quê? Porque esses conselhos, o senhor tem autoridade para fazer isso. Quando o senhor me der um conselho, eu uso de olho fechado. Falo para o veterinário, ó, esse boi aí. Por quê? Porque tem autoridade. O senhor já chegou onde eu quero chegar. Bom, não sei se já tem alguém falando essa frase. Pecuária de precisão. Tem agricultura de precisão, onde o adubo vai caindo aqui mais, ali 1 metro para frente menos, para ser economicamente viável e padronizar. A minha visão é pecuária de precisão. Como? Pensando, conhecendo, vaca por vaca dentro da fazenda. Muito fácil. Um trabalho individual. Duas coisas você precisa, que eu vou te falar, para você fazer um gado. Marreta e pipeta. Boa. Matar as vacas que parem, bezerro leve, as que não parem, e inseminar com a pipeta para melhorar aquela que você tem. É marreta e pipeta. Você faz gado. Então hoje, esse ano eu trabalhei com uma estação de monta na minha propriedade de 64 dias. Então minhas vacas têm 64 dias para emprenhar. Quem não emprenhar, vai morrer. Emprenhou, quem não emprenhou não tem amor. Vai morrer. Então a bezerrada nasce de agosto a outubro. Agosto, setembro e outubro. Antes disso, pesa, seca. Depois do bezerro da segunda quinzena de outubro para frente, ele já não acompanha mais o bezerro de agosto e setembro. Ele tem que ser bom, a vaca tem que ser boa. E é a vaca que vai fazer, porque a vaca é 50%. Não adianta eu sair aí catando qualquer vaca, inseminar do melhor touro, você não vai fazer uma bezerrada de 12 arroba na desmama, não. Você vai ter que pinçar. Como você tem elas numeradas e pesa o gado todo mês, eu peso o gado todo mês. Então eu sei quem está ganhando e quem não está, quem está na frente e quem está atrás. Eu mando para o descarte aquelas que não estão acompanhando, estão abaixo da média, e, se possível, você trabalhar com registrar um animal, com a transferência de embrião, aí você vai multiplicar as melhores, você sai lá na frente. Tá? Touros, nós temos que observar agora. Acho que o pessoal do Nishimura está na frente com aquela confraria da carcaça. Se juntaram um grupo de criador de Nelore e eles estão fazendo basicamente medindo área de olho de lombo, cobertura de gordura e marmoreio. São 3 características para você fazer um animal prêmio. Correto. Animal grande, mas que tenha cobertura de gordura e que tenha genética para acumular gordura. Hoje nós temos vacas Nelore aí, eu vi uns criadores, aquele criador do Golias, ele tem uma vaca... Marmoreio do Golias. Ele tem uma vaca com 170 pontos de área de olho de lombo. É difícil achar a vaca Nelore de 100. A vaca do cara tem 170. Tem um amigo... E tem várias de 100 e lá. Então, é por ali. Inclusive, é o animal deles que hoje está em coleta e vai primeiro produzir sêmen só para o grupo, né? Para depois eles abrirem. É muito importante na hora de você selecionar o touro, além da precocidade, um animal de perna mais curta, com boa musculatura, e que tenha área de olho de lombo, e que tenha marmoreio, e que tenha gordura subcutânea,
é imprescindível hoje você pegar ele CAR negativo. Sabe o que é? Não, me explica. Faz um teste de consumo de alimento. Por exemplo, até então, até os programas de melhoramento genético, você pega os que ganham mais peso. Porque de início você pegaria os mais pesados. Depois é os que ganham mais peso. Conversão alimentar. E agora é o que ganha mais peso, mas que come menos. Conversão alimentar. Então tem um sistema onde tudo é pesado que ele come, e o que ele bebe e o que sobra no coxo. E já se sabe que tem animal Nelore que come o dobro para ganhar os mesmos... Mesmo tanto de quilo. Se é 1,2 kg por dia, esse comeu 8, o outro comeu 4. Um controle CAR fundamental negativo. Seria o quê? Pesagem. Hoje uma fazenda, então, de engorda ou de cria, não tem como ficar sem balanço. Você concorda comigo? Não tem como. Não tem como ter a identificação individual do animal para saber a precisão, qual que é a vaca boa, qual que é a ruim. Porque a média, essa aqui é a média. Desmamou com 240 quilos. Tá, mas 240 quilos é a média, alguém desmamou com 180, alguém desmamou com 280. Certo. Então tem que ter identificação. Quer seja por brinco, por numeração a ferro, quer seja por chip, tem que ter numeração individual. É o detalhamento. E tem que estar pesando, porque assim, eu vou pesar ela no abate. Já foi. Eu tenho que pesar mês a mês, a bezerrada eu peso mensal. Eu estou naquele programa Fazenda Nota 10, que é um incentivo, até o JBS paga uma parte, do zootecnista do chácara. Certo. Então a gente abastece, que daí me dá o custo. Hoje eu tenho um custo por cabeça por mês de R$ 66 cabeça mês. Mas assim, ele te dá a planilha, mas a execução e os dados... Eu tenho que abastecer. É o senhor que tem que abastecer. Temos que ir pro curral, pesar tudo. A gente tem uma lição aí para o método empresarial. Para ter... Qualquer um pode ter conselho e instrução, mas se ele não abastecer tem que ter vontade de trabalhar. Né? O esqueleto para você ter a receita adequada para sua atividade, nunca sai. Então, eu acho que é o primeiro ponto aqui que eu aprendi nessa conversa que a gente pode apontar para quem escuta a gente, seja do ramo pecuário, seja do ramo agricultura, ou qualquer área de execução e empreendedorismo, ou se não, se ele for um CLT, sua administração financeira de casa. Estou aprendendo isso com o meu professor Fábio. Mão de obra também é muito importante, já comentei com vários pecuaristas, mas eu não tenho um capataz, um funcionário que consiga anotar e me dar. Então assim, hoje tem chip que você sai o número, tem a balança eletrônica que você por aí faz, você manda para o escritório, então não teria grandes problemas. Graças a Deus, nossa propriedade, eu trabalho com um zootecnista, eu tenho um zootecnista na fazenda, então deu o final do mês, passo o rebanho, ele pesa e manda. Professor, me ajuda aqui, se a gente puder. Então fazer agora um checklist, ser bem didático aqui. Okay. Vou entrar na aula do senhor. Vamos lá. Primeiro ponto, organizar dados. Sim. Segundo ponto, ter estrutura para que a gente possa desenvolver uma metodologia de acompanhamento, estudo e seleção. Sim, okay. Então, mínimo de estrutura. Balança, fundamental. Para a gente, exemplo, ter medidas assertivas. Isso. Terceiro ponto, eu voltaria também na seleção de boas mães. Sim. Então, eu tenho que ter ferramentas ou alguma peça na minha estrutura produtiva que ela vai cuidar do meu resultado futuro. Um programa de melhoramento genético, um programa interno, você pode fazer seu índice. Correto. O programa nacional te compara com outras fazendas, mas o seu índice interno te compara com você mesmo. Uau. Quem não mede, não sabe o que tem. Certo. Utilizar touros avaliados para precocidade, com CAR negativo. E até hoje, toda a minha bezerrada, os touros mais novos, que tem programa de melhoramento genético, batem os touros mais velhos. Eu acho que eu queria chegar nesse ponto. Acho que é o mais importante da nossa conversa toda. A gente trabalhar para ter uma meta. E essa meta tem que ser CAR negativo, segundo a sua explicação do senhor. A gente precisa ter conversão. Isso a longo prazo você poderia ter mais animal por hectare. Correto. Porque se ele come a metade do outro, você pode ter 2. E vamos tirar da pecuária, vamos colocar na vida pessoal. A teoria de Pareto.
Se ele começar a esforçar 20% da sua energia, se ele concentrar numa área em 20%, ela vai te dar rentabilidade de 80%. Sim. E aquilo que você às vezes gasta tempo de 80%, te dá rentabilidade de 20%. Então, para a gente fugir disso e ter uma conversão, vamos falar conversão de força, CF. Se a gente tiver uma conversão de força, então, aplicada sobre as nossas atividades hoje, a gente tem que fazer igual o gado. Comer pouco, produzir muito. Isso aí. Então, qualquer área que a gente pensar em aplicar, a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que trabalhar, vou gastar um pouco de energia, mas isso aqui tem que me dar rentabilidade para me ter o mesmo resultado ou mais do que se eu tivesse comendo isso aqui. E, infelizmente, se uma área que está me consumindo muito e produzindo pouco, a gente perdeu o amor. Descarte. Marreta. Descarte. Então, infelizmente, a gente precisa marretar algumas atividades na nossa vida. A gente precisa marretar algumas amizades na nossa vida. A gente precisa marretar situações que não tá nos prendendo e só dando 20% tá abaixo da média de conversão. Marreta. Nós precisamos buscar os 80% de conversão. E assim, eu sou grato por essa conversa. Isso aqui clareou demais. Doutor, e assim, eu falo para o senhor, meu professor, que essa conversa não poderia ser diferente. Acho que o DNA do senhor, por ser essa geração de professores e tudo mais, o senhor tem uma didática muito simples. Eu consigo enxergar o meu problema com a história do senhor. O senhor me traz para a aula. Nessa aula aqui, eu não me deu vontade de ficar dormindo. Nessa aula aqui, não me deu vontade de ficar riscando a mesa, que nós fazíamos muito na escola, né? Depois tinha que apagar. A coordenadora vinha e falava, riscou, tem que apagar. Apagava. Mas assim, essa aula do senhor me prendeu. E me trouxe para fazer uma análise total da minha de casa para vir para cá. Então, obrigado por essa aula. Eu quero agradecer o senhor exatamente por essa questão e todo esse desenvolvimento. Quero falar para o senhor que eu aprendi muito. Não quero tomar o tempo do senhor. Eu sei que o produtor sempre está corrido. Então, quero, desde já, te agradecer grandemente por ter aberto a casa do senhor, ter confiança e me dar o privilégio de poder sentar uma mesa com o senhor. Que isso? Toda vez eu falo para o senhor é um professor nato. Porque não existe conversa com o Fábio. Existe a aula do Fábio. Então, desde já, está convidado, Pantaleão, para a gente fazer a aula na prática. Uau! Num outro momento, ir lá ver os animais em loco. Uau! Separar a vacada, separar os bezerros, gado gordo, gado recria, filha prenha. E esse compromisso da aula do senhor, professor? Aula na prática. Na prática, eu sou um cara que não dou conta de reter só para mim. Nós vamos ter que fazer uma rota. Porque eu tenho amigos também que passam pelo que eu passo. E nós vamos ter que visitar todo mundo. Tá bom. Porque nós não dá conta de transbordar sozinho. Nós temos que puxar um pouquinho aqui para comer todo mundo na mesa. Nossa mesa sempre foi com muitos lugares. Graças a Deus. E assim, esse fato eu queria também mandar um abraço, até quero te apresentar um grande amigo, que é o Fábio. O Fábio, ele mora aqui em São Simão, é empresário, mas tem uma propriedade rural e uma parceria com o seu Amilcar, que eles desenvolveram. O senhor citou aí o Belgian Blue, eles fizeram um cruzamento do Nelore com o Belgian Blue e desenvolveram o Nelore com dupla musculatura, que é o Nel Blue. Então é um grande amigo que eu tenho o privilégio de poder acompanhar o trabalho, a divulgação, o desenvolvimento, o empenho deles. Fábio, você é uma referência para mim em questão de diligência e resiliência. Aquele dia que o senhor me falou do Nel Blue, eu não me aguentei, falei, deixa eu ver o que é isso. Entrei na internet e vi boa a reportagem. Tá vendo? Já põe um crédito para mim. A comissão do SEMI é meu, viu? Indicação minha. Deixa eu ver o que é esse Nel Blue. Nelore eu conheço. O Belgian Blue eu conheço. Agora o Nel Blue eu não conheço. Pensei até que seria o cruzamento. Mas eu vi que eles identificaram e mexeram no laboratório. Foram 19 anos. Então ela não tem a característica, tem a característica da musculatura, mas é um Nelore. É a rusticidade.
Pegou toda a rusticidade, a aptidão materna e jogou o Belgian Blue. Aí tem rendimento de carcaça, rusticidade, e agora eu quero parabenizar ele porque ele está no caminho certo. Ele falou que está utilizando o Golias, o Nelore do Golias. Nelore do Golias lá, que é o Golias, o marmoreio do Golias. Está utilizando então para fazer acabamento de carcaça. Porque, Botalhão, ontem a gente estava em Paranaíba conversando com o pessoal que é dono de frigorífico. Estamos vendo uma parceria aí com casa de carne, frigorífico, e ele falou, essa região, não sei como que é lá a sua, mas essa região nossa aqui gosta de vaca gorda. Esse pessoal do sul que veio para cá gosta de tem que ter gordura. Vacada que tem que ser pesada e com muita gordura. Então, talvez o Nelore, dependendo da genética do Nelore, mais o Blue, ele, como o Blonde e outros, ele ganha musculatura, mas perde na cobertura de gordura. Então, agora ele tem que selecionar os animais que melhor conseguem acumular gordura. Eu acho que eu aprendi a comer carne foi com sulista. Eu acho que eu aprendi a comer carne foi com gaúcho e paranaense. O estado de São Paulo consome uma carne de novilha com pouquinha gordura. Gosta daqueles peixinhos. China, né? Quando a gente fala mercado China, é aquela carninha mais seca, né? O paulista é assim. Agora aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso já gosta de... Eu acho que é por isso que a gente se identifica muito. Porque o picanha tem que ter gordura, né? Isso aí. Então, senão não é picanha. Então é isso. Muito obrigado. Tenho que só te agradecer. E o carinho, desde o primeiro dia... o fato de o senhor ter me dado atenção, sem nem me conhecer, isso mostra que a gente se conecta com pessoas que são sinceras. Não conecta com a gente pelo que a gente tem, e sim pelo valor que a gente pode agregar juntos. Eu sinto isso. Obrigado e tenho muito prazer que a gente tem um pedacinho da nossa casa aqui, né? Quem não conhece aqui em Chapadão, acho que está convidado. Esse aqui é o DNA. Se alguém aqui às vezes acha que alguém necessariamente aproxima de alguém porque tem interesse naquilo que a pessoa tem, não. Pode ser lá fora, mas aqui dentro da nossa casa é diferente. A gente tem outro DNA. Isso aí. A gente aproxima porque quer somar. Esse é o nosso DNA. Então a gente quer aprender e quer somar com o crescimento. E Chapadão do Sul tem o privilégio de ter o senhor, ter o Zé também, à frente da nossa comunidade aí, que a gente acredita que é uma comunidade que treina todos nós. Eu falo que o Júnior não seria o Júnior se ele não fosse resultado da Comunidade das Nações. A Comunidade das Nações contribuiu muito, sabe, para o que o Júnior é hoje. Acho que ela me equipou. Eu não me vejo... Quando alguém fala, você faz parte da Comunidade das Nações, eu faço minhas palavras do meu pastor Felipe Ottoni. Eu sou Comunidade das Nações. E isso é diferente, né? Então, obrigado por ter esse privilégio também e expressar esse DNA. Isso mostra que a gente está conectado e alinhado num propósito só, viu? Fábio, te agradeço. E, próximo vai ser com seu filho, Miguelzão. Ok. Miguelzão... Tá igual, rapaz, se eu vou piar o Miguel com o Carlos lá de Morrinhos lá, e vai fazer igual o povo de antigo. O senhor vai na frente ali, com a canga do boi, e nós botamos esses meninos, rapaz, ninguém para. Isso leva peso demais, com a experiência e com a vontade de vencer. Mas obrigado, viu? Te agradeço muito, viu? Fábio, obrigado.